Meus irmãos, que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos abençoe e nos ensine, por meio da sua palavra, a amá-lo, adorá-lo e servi-lo. Sempre um privilégio, uma bênção graciosa que Deus nos dá. Cada domingo virmos cantar louvores ao Senhor, ouvir a sua palavra, elevar as nossas vozes, adorando ao Senhor, suplicando, dando graças ao nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. E vamos ler os versículos 7 a 10, que é o texto do sermão dessa noite. Romanos 13, versículos 7 a 10. Convido todos que podem se colocar em pé. Eu lerei o texto, os irmãos acompanhem em suas Bíblias a leitura da palavra do Senhor. Romanos 13, 7 a 10. Assim diz o Senhor: pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. Os irmãos podem sentar. Mais uma vez vamos orar ao Senhor, suplicando que nos abençoe por meio da sua palavra. Nosso Deus e Pai, Deus bendito, Deus Criador, soberano, único Senhor, graças te damos, ó Deus, pela tua misericórdia, graças te damos pelo teu amor, graças te damos pela tua bondade, razão pela qual nos reunimos nessa noite para adorar ao Senhor. Bendito és tu, Senhor, que enviastes teu Filho a esse mundo para nos resgatar do pecado, das trevas, da condenação, de todo o mal, para nos conceder vida eterna nele. Graças te damos, ó Deus, pelo domingo, pela escola dominical da manhã, o culto agora à noite, e rogamos que o Senhor nos abençoe, que a tua palavra nos edifique, nos dê reavivamento, vigor espiritual, alegria, graça para viver cada dia esperando a vinda do Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, nós te rogamos que a tua palavra também alcance os pecadores que andam mortos nos seus delitos e pecados, distantes do Senhor, que haja regeneração, salvação, nova vida, por meio da pregação da palavra do Senhor. É o que suplicamos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, qual é o dever, a atitude de crentes justificados mediante a fé em Cristo, justificado por graça, para com todas as pessoas, toda e qualquer pessoa? Deus ordena que amemos a todos os nossos semelhantes. É a lei do Senhor. Nós vimos na primeira parte de Romanos que ninguém pode ser salvo por obedecer à lei de Deus, e nem poderia. O homem não pode obedecer à lei de Deus plena e perfeitamente como Deus requer. Mas os que são salvos pela graça de Cristo
salvos pela misericórdia de Deus, salvos mediante a fé em Cristo, devem amar aos seus semelhantes. O verdadeiro crente luta para fazer aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus requer, aquilo que a lei do Senhor ordena. Portanto, luta para amar a Deus sobre todas as coisas e para amar ao próximo como a si mesmo. Como bem nos lembra, bem nos ensina o nosso catecismo maior, respondendo à pergunta 97, de que utilidade especial é a lei moral, a lei do Senhor para o crente, para os regenerados? E a resposta, meus irmãos, é: embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral como pacto de obras, de modo que nem são justificados nem condenados por ela, contudo, além da utilidade geral desta lei, comum a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial para lhes mostrar quanto são devedores a Cristo, o quanto somos devedores ao Senhor, porque Ele cumpriu a lei por nós e sofreu a maldição da lei em nosso lugar para o nosso bem, e assim a lei nos provoca a gratidão a Deus, a maior manifestação de gratidão a Deus, por maior cuidado da sua parte ou da nossa parte em conformar-nos com a lei do Senhor como regra de vida, regra de obediência a Ele. Eu quero mais uma vez lembrar aos irmãos, como tenho feito cada domingo, que nessa sessão na qual nós estamos da Carta aos Romanos, a partir do capítulo 11, 12, Paulo está tratando dos nossos deveres, o dever do cristão para com todos, os deveres daqueles que foram justificados pelos méritos graciosos de Cristo. Nós podemos resumir desse modo: de acordo com o Evangelho do Senhor, que nos foi exposto em Romanos 1 a 11, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, servindo-o de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Romanos 12, 1 e 2. Nós devemos amar a igreja de Cristo. Romanos 12, 3 a 16. Nós devemos amar até mesmo os que perseguem a igreja de Cristo. Romanos 12, 17 a 21. E devemos reconhecer e honrar as autoridades instituídas, realmente instituídas por Deus, como vimos no domingo passado, Romanos 13, 1 a 7. No texto que nós lemos agora, versículos 8 a 10, 7 a 10, o nosso Senhor nos ordena amar ao próximo como a nós mesmos, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Portanto, meus irmãos, está aqui em foco a segunda tábua da lei, ou seja, os mandamentos que regem as relações entre os seres humanos. 6 mandamentos da lei moral de Deus, do 5º ao 10º mandamento, se referem ao relacionamento entre as pessoas. E é eles que estão em foco nessa parte da carta aos Romanos. A primeira tábua da lei, os primeiros 4 mandamentos da lei moral, regem nosso relacionamento com Deus. E nos ordenam: ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas a segunda tábua da lei rege nossos relacionamentos para com todas as pessoas. E o Senhor nos ordena: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Romanos 13, 7 a 10, a Bíblia nos ordena a colocar em prática esse resumo da segunda tábua da lei de Deus: ame ao próximo. Por que razão? Primeiro, porque amar ao próximo é mandamento do Senhor. Segundo, porque o amor é uma dívida
para com o próximo. O texto diz isso. Terceiro, porque o amor não faz mal ao próximo, pelo contrário, faz o bem. Vamos então, seguindo o texto, considerar esses três assuntos. Por que devemos amar aos nossos semelhantes? Em primeiro lugar, porque Deus ordena. O amor ao próximo é um mandamento do Senhor. No versículo 8, o texto diz, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Trata-se da lei de Deus, o mandamento do Senhor. Resumida nos 10 mandamentos. A lei moral do Senhor. Se somos chamados a ser submissos à autoridade dos nossos pais, dos nossos líderes na igreja, nossos presbíteros e nossos governantes civis, realmente instituídos por Deus, muito mais devemos ser submissos à autoridade do Senhor. Amar ao próximo é um mandamento do Senhor. Isso é claramente ensinado na expressão cumprir a lei do versículo 8. Quem ama o próximo está cumprindo a lei do Senhor. Também é ensinado no versículo 9. Se há algum outro mandamento, se resume nesta afirmação: amarás o teu próximo como a ti mesmo. No versículo 9, Paulo cita alguns dos mandamentos da lei moral de Deus, citando Levíticos 19, 18, onde a palavra de Deus diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Vejam a razão que Deus deu para Israel amar é o próprio Senhor. Eu sou o Senhor. E tem mais uma afirmação nesse texto que nos ensina que amar o próximo é um mandamento do Senhor. O amor é o cumprimento da lei, versículo 10. Já foi dito, já disse aos irmãos que isso se refere especialmente à segunda tábua da lei, que nos ordena: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa, a mulher, o servo, a serva, o boi, o jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Estes mandamentos resumem os nossos deveres para com todas as pessoas. No Novo Testamento, quando um fariseu, a Bíblia chama de um intérprete da lei, perguntou a Jesus qual é o grande mandamento na lei. Jesus resumiu os 10 mandamentos da sua lei, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. A primeira tábua da lei, e rege a nossa relação com Deus. Mas em seguida Jesus diz: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cristo está resumindo os mandamentos que regem o nosso relacionamento com Ele e com o próximo. Aqui em Romanos 13, Paulo está ensinando que, tendo sido justificados em Cristo, agora amamos a Deus sobre todas as coisas. Nós o adoramos, nós o servimos, nós vivemos para Ele. E em consequência disso, também amamos os nossos semelhantes. Deus é amor e nós amamos ao próximo porque Ele nos amou primeiro. E nos salvou, nos regenerou, nos deu vida. Amamos ao próximo porque Deus nos ordena e nos capacita a amar. Deixa eu lhe dizer algo que pode lhe parecer estranho até. Você pode até não gostar de uma pessoa, mas você precisa amá-la. Deus lhe ordena que o ame. É a lei do Senhor. Jesus e os apóstolos ensinaram que toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber,
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo diz isso em Gálatas 5,14. Tiago diz em Tiago 2,8, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Portanto, meus irmãos, o amor é um mandamento do Senhor. A base, o fundamento para a obediência aos mandamentos do Senhor é o próprio Senhor. Deus é a primeira e a maior razão para amarmos aos nossos semelhantes. O prefácio dos mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus. Deus está dizendo: eu posso ordená-los. Eu sou soberano, eu reino, eu posso ordenar leis para vocês. Mas uma segunda razão para amar o próximo é a obra de Cristo em nós, meus irmãos. O perdão, a justificação, a regeneração, a santificação, a reconciliação operada em nós por meio de Cristo, que nos deu nova vida, nos colocou na realidade da nova vida. Tudo isso nos capacita a amar aos nossos semelhantes. E é por isso que, ao lembrar da relação que tínhamos com autoridades e com todas as demais pessoas, antes da conversão, o apóstolo Paulo diz na carta a Tito, lemos há pouco esse texto: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem mais a ninguém, não sejam altercadores, mas sejam cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora, diz o apóstolo Paulo, antes da conversão, antes da justificação, antes da união com Cristo, outrora éramos nécios, éramos desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas o que aconteceu conosco? Quando Cristo nos alcançou e nos salvou. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nossa vida foi transformada pela graça de Deus. E o que nos capacita a amar aos homens, ao nosso próximo, é a graça de Cristo. É o amor de Deus em nós. A benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para conosco transformaram a nossa maneira de ver o próximo e o modo como o consideramos. Nós os vemos como necessitados da mesma graça que nos alcançou. Nós os vemos como carentes de Cristo, necessitados de arrependimento e fé. E por isso desejamos vê-los libertos dos seus pecados, livres da condenação e da morte eterna. Por isso demonstramos nosso amor por eles, desejando que sejam crentes, orando para que sejam crentes, sustentando a igreja de Cristo para que pregue o evangelho fiel e muitos homens sejam chamados à fé, testemunhando o evangelho de Cristo, demonstrando a graça de Cristo em nossos corações e o amor de Cristo em nós. Por todos esses modos, mostramos o amor de Deus em nós e o evidenciamos no relacionamento para com os nossos semelhantes. E assim, meus irmãos, Deus, o mandamento de Deus, a lei do Senhor e a nova vida em Cristo são a base
e a razão do amor para com os nossos semelhantes. De fato, nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus por nós mesmos, por causa da nossa natureza de pecado, mas sustentados pela graça de Cristo, que cumpriu a lei por nós, somos ordenados por Deus. Mas veja, não apenas Deus nos ordena a amar o próximo, Ele nos capacita em Cristo. Ele nos sustenta em Cristo. Ele nos dá graça em Cristo. Ele nos ensina a amar aos nossos semelhantes em Cristo Jesus. E o crente deseja servir ao Senhor, obedecê-lo. Lutemos para obedecer essa ordem do Senhor. Ame os seus semelhantes como a si mesmo. Mas, em segundo lugar, esse texto também apresenta outra razão, uma segunda razão para amar ao próximo. O amor é uma dívida para com o próximo. É curioso, interessante o texto falar desse modo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Nós temos muitos deveres, responsabilidades que devemos cumprir. Nós devemos tratar com seriedade, verdade e honestidade os compromissos que precisamos honrar. Todos eles. Aqui na carta aos Romanos, Paulo nos falou de alguns dos nossos deveres. Está falando de muitos outros. Nós, crentes em Cristo, temos o dever, a responsabilidade, como que uma dívida mesmo, de anunciar o Evangelho àqueles que não creem no Evangelho. Paulo sentia pesar sobre si mesmo essa responsabilidade, esse dever. Como ele diz no início dessa carta, Romanos capítulo 1, pois sou devedor, é a mesma palavra de Romanos 13, 8. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Romanos 1, 14 e 15. Nós somos devedores aos homens no que diz respeito ao testemunho do Evangelho. Também sempre temos que lutar para honrar o dever de servir ao Senhor de modo santo, fiel, piedoso. Paulo, por exemplo, diz em Romanos 8, 12 e 13, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, não à natureza humana, caída, desobediente, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Nós somos devedores a Deus. Nós temos o dever de obedecê-lo, de honrá-lo, de viver para a glória dele, piedosamente, de modo santo. Os crentes estão lutando diariamente para honrar este compromisso para com o Senhor. Mas ainda temos o dever ou deveres para com o Estado, empresas e pessoas. Temos a responsabilidade de arcar com os nossos compromissos. Nós devemos pagar os nossos impostos, por exemplo, taxas e tributos e dívidas firmadas, onde o versículo 7, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Nós podemos discutir se os impostos são muito altos. Talvez alguns sejam injustos, excessivos. Mas nós não devemos, meus irmãos, questionar o direito da cobrança dos impostos. Para que o governo consiga exercer o seu dever de honrar os que praticam o bem e disciplinar os que fazem o mal, ele precisará cobrar impostos.
E é nosso dever, em princípio, pagar os nossos impostos, tributos e taxas. Não há aqui uma discussão sobre, volto a dizer-lhes, o excesso deles, às vezes. Não há aqui uma discussão sobre o mau uso dos nossos impostos. Muito podemos dizer sobre isso. E também devemos trabalhar para que impostos que são pagos ao Estado sejam bem utilizados. Mas há aqui uma responsabilidade do ser humano, do homem. E a Bíblia está falando com crentes, de pagar a todos o que lhes é devido, tributo, taxas, impostos, enfim, porque são necessários para a manutenção do bem e o castigo do mal. É nossa responsabilidade honrar esses compromissos de dívida, seja com pessoas, instituições, empresas ou com o Estado, a quem Deus deu autoridade. Achei muito interessante ao ler os vários sermões do pastor Martyn Lloyd-Jones nessa passagem. Não um sermão, vários sermões. Mas o exemplo que ele usa para o pagar compromisso é de emprestar livros. Você empresta um livro de alguém e não o devolve. É algo bem simples. E não o traz de volta. E talvez você vai criando uma outra bibliotequinha com livros dos outros. Isso para chamar a nossa atenção para outros compromissos maiores, outras responsabilidades, outras dívidas. Não há problemas em emprestar, meus irmãos. Não há problemas em ter dívidas até certo ponto. É quase impossível não termos dívidas. Mas a questão é a responsabilidade em pagá-las. A questão em discussão no texto é a responsabilidade que temos em cumprir com os nossos compromissos, isto é, em sermos honestos, em sermos verdadeiros, em sermos fiéis. Aqui também somos lembrados que é nosso dever, nossa responsabilidade, pagar o devido respeito e honra a quem de direito, especialmente as autoridades, começando em nossa casa, em nosso lar. Pagar a todos o que lhes é devido, a quem respeito, a quem honra. Isso começa em nossa própria casa. Deixa eu lhes dizer, pequenas crianças, Deus ordena que vocês sejam obedientes aos seus pais. A Bíblia diz que o marido deve amar sua esposa, como Cristo ama a igreja. Que a esposa deve ser submissa ao seu marido, como convém no Senhor. E que os filhos devem ser obedientes aos pais. É seu dever, crianças, jovenzinhos, prestar obediência a seus pais, ouvi-los. Quinto mandamento da lei do Senhor. O fundamento desse texto que nós estamos considerando são esses mandamentos da segunda tábua da lei. Você deve respeitar seus pais. Você deve honrar a autoridade dos seus pais. Você deve amar seus pais. Em casa nós aprendemos a respeitar, a considerar outras autoridades. Interpretação do Catecismo Maior de Westminster, adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, no que diz respeito ao quinto mandamento, é que a expressão pai e mãe diz respeito a todas as autoridades. Nós temos autoridades na nossa igreja também. Os presbíteros, os oficiais da igreja, os diáconos. E nós estamos em Cristo debaixo dessa autoridade.
E enquanto essas autoridades forem fiéis a Deus, tementes a Deus e honrarem ao Senhor, nós temos o dever de estar debaixo da autoridade de Cristo por meio da autoridade dos ofícios da igreja. E a autoridade no Estado, nós ouvimos isso no domingo passado, Romanos 13, 1 a 7. Se Deus os instituiu, nós estamos também debaixo dessa autoridade. E há obrigações para com a autoridade civil. O respeito, a honra, são, meus irmãos, responsabilidades que temos para com as nossas autoridades desde o nosso lar. O versículo 7 é a transição do ensino de todo o capítulo 12 até o capítulo 13, versículo 6. E nesse texto, o apóstolo Paulo fala da nossa responsabilidade de amar a Deus sobre todas as coisas, desde o capítulo 12, 1, o dever de amar a igreja e viver em comunhão com o corpo de Cristo, o dever de amar os que perseguem a igreja, o dever de mostrar amor, o amor de Cristo na relação com a autoridade civil. E agora o texto diz que devemos também amar aos semelhantes. Há uma dívida de amor para com nossos semelhantes, o que significa que é responsabilidade que temos, é nossa responsabilidade amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é uma dívida que não podemos pagar inteiramente ou completamente. É um dever que jamais chegaremos ao ponto de dizer quitei ou cumprir este dever plenamente. O texto ensina que o amor para com o próximo é um dever, e o próximo não é somente o nosso irmão na fé, meus irmãos. Deixa eu dizer isso mais uma vez, ou enfatizar isso. Mas o texto está tratando de todos aqueles que, como nós, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Próximos são todos os nossos semelhantes, ainda que estranhos a nós. Uma conhecida parábola da Bíblia ilustra bem isso. Um professor da lei perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus respondeu a ele contando a parábola do bom samaritano. Muitos de nós, a maioria de nós, já lemos a parábola do bom samaritano em Lucas capítulo 10. Fala de um homem que, além de ser samaritano, era um estranho. Ele foi assaltado, roubado, agredido e abandonado na beira de uma estrada e precisava de ajuda de quem quer que por ali passasse. Os judeus não gostavam dos samaritanos, não os consideravam dignos da sua atenção, do seu cuidado, mas Deus ensinou por meio da parábola do bom samaritano que eles deveriam amá-los. Então, no mandamento de amar ao próximo estão incluídos pessoas que não são somente aquelas com quem você congrega, mas são os seus semelhantes. Ainda há pouco eu disse aos irmãos, você pode não gostar de uma pessoa, mas você deve amá-la. Como? De que maneira? Há pessoas que realmente, meus irmãos, não podemos e nem devemos aprovar a conduta delas. Nós não devemos seguir o seu modo de viver, ou não devemos gostar do que elas estão fazendo. Não devemos aprovar a sua maneira de agir conosco, com outros. Não devemos seguir o seu exemplo, mas nós podemos amá-la. Podemos e devemos ter interesse real por ela, especialmente o desejo de que seja salva, seja transformada pela graça de Deus, que seja, por exemplo, um pai melhor, uma mãe melhor, um trabalhador digno, um cidadão melhor.
especialmente um crente, que seja um crente em Cristo. Portanto, mesmo que você não sinta alegria, prazer, ou ainda que não concorde com a ideia de algumas pessoas ou de alguém que está próximo de você, trabalhando com você, perto de você, assim é seu dever amá-la. E isso significa que teremos compaixão por essa pessoa, nós sentiremos misericórdia por ela, nós queremos vê-las bem, gostaríamos de poder ajudá-las, às vezes não podemos, mas gostaríamos de poder ajudá-las, principalmente, digo-lhes novamente, com o Evangelho de Cristo, com o testemunho do Evangelho de Cristo. Isso é amor ao próximo. Isso é amor pelos semelhantes. Mandamento do Senhor. Uma dívida que temos para com o próximo que nunca chegaremos a quitar plenamente. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Sempre estaremos distantes da perfeição exigida pela lei do Senhor, pela lei do nosso Deus. Somente uma pessoa, somente um homem cumpriu plenamente, perfeitamente, completamente a lei, que foi Cristo. Mas quanto a nós, não conseguimos amar perfeitamente. Por isso somos devedores. Num sentido, porque nós não amaremos plenamente. No outro, que é a nossa responsabilidade demonstrar a graça de Cristo pelo próximo, o amor de Cristo pelo próximo. O texto, meus irmãos, apresenta mais uma terceira razão para amar ao próximo. O amor não prejudica o próximo, ou não deseja o mal do próximo. Pois isto, diz o texto, versículos 9 e 10, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Um crente não está interessado em fazer o mal para o próximo. Muito pelo contrário. O amor de Cristo que há nele, que existe nele, o fará ter todo interesse no bem do seu próximo, ao ponto de trabalhar pelo bem do seu próximo. Quando Jesus Cristo estava sendo crucificado por homens cruéis, homens maus, homens que o odiavam, quando ele estava na cruz, pôde dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Palavras semelhantes foram ditas pelo diácono Estevão quando foi apedrejado por homens maus que o odiaram. O texto diz: arremeteram contra ele. Mas morrendo, o diácono Estevão disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tem misericórdia deles. Meus irmãos, um crente não está interessado em ver o mal do seu semelhante. Ele não está interessado em ver que seu semelhante não está bem. O amor de Cristo, a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo nos constrange a desejar e, se for possível, a fazermos pessoalmente o bem para os nossos semelhantes. Eu sei que vocês lidam com isso diariamente, que todos nós lidamos. Às vezes o nosso colega de trabalho não é muito bom, não é muito amistoso, nem é generoso, e nem nos ajuda a amá-lo.
não há graça de Cristo nele. Às vezes os nossos vizinhos ou o seu vizinho não coopera para que você o ame. Talvez ele aumente o som bem alto quando você precisa descansar. Talvez o seu colega da faculdade não seja nada generoso. Pelo contrário, ele até quer vê-lo mal e deseja o seu mal. Talvez trabalhe para o seu mal. Talvez faça meios de vê-lo mal. Mas Deus lhe ordena amá-lo. Você não está concordando com a atitude dele. Na verdade, você não é obrigado a gostar de uma maneira a torná-lo seu amigo próximo. Mas você precisa amá-lo. Você precisa orar por ele. E desejar que seja um crente. Seja transformado pela graça. Que tenha temor de Deus. Que tenha caráter. Que fale a verdade. Que não faça o mal aos outros. E isso, meus irmãos, se estende aos nossos relacionamentos todos. Mas o texto fala especialmente aos que são próximos de fora e que não estão fazendo nada para nos fazer o bem. Um crente não está interessado em ver o mal das pessoas. O amor do Senhor o constrange a desejar o bem e a graça para todos. E para demonstrar isso, Paulo diz no versículo 9: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é amar ao próximo. Não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar, e todos os mandamentos da segunda tábua da lei, cumpri-los ou obedecê-los. Lutar para obedecê-los é amar ao próximo. O apóstolo Paulo não está aqui fazendo uma exposição desses mandamentos, mas deixa eu lembrá-los brevemente desses mandamentos que Paulo cita aqui. O sexto mandamento, não matarás. Quais são os deveres exigidos por esse mandamento? Todo o nosso empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação da nossa vida e da vida dos outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões, evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente ou a cooperar para tirar injustamente a vida do outro ou a prejudicar a vida do outro. Também aqui o Senhor nos ordena a defender a vida de toda violência, tendo sossego mental, alegria e uso sóbrio da comida, de bebida, de remédios, do descanso, do sono, do trabalho e recreações, sempre nutrindo em nosso coração pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas e prontidão para se reconciliar, perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo o inocente. O sexto mandamento da lei de Deus nos ordena a esses deveres, meus irmãos. Enquanto eu estava preparando o sermão, lendo esses mandamentos, lembrei da nossa briga no trânsito. Quase uma batalha, o trânsito de Belém. Gente na sua frente, gente que corta na frente de você, tem que dirigir por você e pelo outro. Tem que ter muita paciência, uma boa dose de paciência. Quem pega trânsito em horas de pico, principalmente, para demonstrar compaixão pelos outros. Que está com seu carrinho lá fechado, nem está lhe vendo, você nem o vê. Mas nós devemos amar desse modo, meus irmãos, conservando a vida, não prejudicando os nossos semelhantes,
obedecendo o 7º mandamento, não adulterarás. O que exige esse mandamento? A castidade, isso é a pureza do nosso corpo, mas não só do nosso corpo físico, a pureza da nossa mente, pureza nas afeições, nas palavras, no comportamento, a preservação da pureza em nós mesmos e nos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade ou na sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, o evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às tentações que nos levam à impureza. Deus nos ordena a amar desse modo, mantendo a nossa pureza de outros, preservando a nossa pureza de outros. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Não adulterarás. O pecado do adultério, da fornicação, do incesto, a homossexualidade, todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento impuro, o vestuário imoderado, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos. Todas essas coisas nós devemos lutar contra elas. E não apenas, meus irmãos, no que diz respeito a nós, mas também aos outros, no que nos for possível, a manutenção da pureza no nosso corpo, na nossa mente, palavras e afeições. É assim que amamos ao próximo, também obedecendo à lei do Senhor no que diz respeito ao 8º mandamento, não furtarás. Esse mandamento exige que vivamos com honestidade, com verdade, com fidelidade, sendo justo nos contratos, no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos, o cuidado e empenho providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa casa e que condizem com a nossa condição, o meio lícito de vida e a diligência no mesmo, a simplicidade e o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e fazer crescer as nossas posses e de outros como o nosso próprio bem. Nós queremos o bem dos outros. E desejamos, meus irmãos, tanto o bem dos outros, que nós devolvemos o que emprestamos, pagamos o que devemos, tratamos as pessoas com verdade, tratamos com honestidade, lutamos contra a nossa hipocrisia, porque desejamos ver o bem dos outros, de todos, porque amamos os outros. O 8º mandamento proíbe o roubo, o furto, a recepção de qualquer coisa furtada ou roubada, as transações fraudulentas, os pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça, a infidelidade em contratos entre os homens ou em questões de confiabilidade. Você deu a sua palavra. Cumpra com a sua palavra. Ou diga porque não pode cumprir. A Bíblia nos ordena isso, isso significa a graça de Cristo em nosso coração. O 8º mandamento proíbe a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias e injustas demandas em tribunais de justiça, a invasão e a desapropriação de propriedades alheias de outra pessoa, cobrança de valores injustos, os meios ilícitos de viver e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter do nosso próximo aquilo que lhe pertence por direito.
Estou apenas, meus irmãos, citando para vocês o que os nossos irmãos teólogos da Assembleia de Westminster, há muitos anos atrás, disseram a respeito desses mandamentos, como os interpretaram, e veja como eles falaram de coisas muito práticas, as quais nós devemos cuidar, meus irmãos, em nós. E podemos incluir nessa lista o 5º mandamento: ame, honre, obedeça os seus pais. O 9º e o 10º mandamento. O 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Todos nós, meus irmãos, temos o dever de conservar e de promover a verdade entre nós, entre os homens, a boa reputação nossa e do nosso próximo, evidenciar e manter a verdade e de coração sincero, livre e claramente falar a verdade em questões de julgamento e justiça, em todas as coisas, quaisquer que sejam. Por quê? Porque o Senhor nos ordena. Que o Senhor, nesse mandamento, proíbe que mintamos e prejudiquemos a verdade e a boa reputação de nosso próximo e a nossa. Naturalmente, nós tendemos a mentir, meus irmãos. Naturalmente, os nossos filhos tendem a mentir. Por natureza, nós tendemos a mentir, a esconder a verdade, a não sermos simples e verdadeiros. Não nos enganemos, esse é um dos pecados com que mais nós lutamos diariamente, o de falar a verdade, o de sermos verdadeiros, a luta contra a nossa própria hipocrisia. Mas a Bíblia nos ordena que nós devemos ser verdadeiros. Isso significa demonstrar o amor de Cristo em nós e pelos outros também. Deus nos proíbe dar testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, falsificar firmas, suprimir a verdade, silenciar indevidamente uma causa justa, manter-nos tranquilos quando a iniquidade reclama a repreensão da nossa parte. E todas essas coisas exigiriam muito tempo de exposição, mas elas chamam a nossa atenção. Nós devemos ser verdadeiros e fiéis e honestos pela graça de Deus, sustentados pela graça de Deus. O amor não quer prejudicar os outros e por isso luta para obedecer o 10º mandamento, por exemplo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que lhe pertence, a sua empresa. Não cobiçarás o trabalho do teu próximo. Quais são os deveres exigidos nesse mandamento do Senhor, o 10º mandamento, não cobiçarás? Um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele se inclinem para todo o seu bem e promovam o seu bem. Que pecados Deus proíbe no 10º mandamento? O descontentamento com a nossa própria condição, a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertence. Meus irmãos, essas exposições, ou essa exposição, essas explicações desses mandamentos, essas aplicações desses mandamentos da 2ª tábua da lei, nos fazem ver bem e bem claramente que nós precisamos do socorro e da graça de Deus para amar ao próximo como a nós mesmos. Como Deus nos ordena, demonstrando que Deus nos justificou, Deus nos salvou, Deus nos regenerou. Vejam bem, tudo isso que eu expus aos irmãos, apenas citando o catecismo maior, é o resumo de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos ter o cuidado de
rogar a Deus que nos ajude a obedecer a sua lei, a sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós aprendamos, meus irmãos, e sustentados pela graça de Cristo, a amar o nosso próximo obedecendo ao Senhor, porque é um mandamento do Senhor, porque é uma dívida que temos para com o próximo. Porque pela graça de Cristo, o crente não deseja ver o bem do seu semelhante, não deseja ver o mal, melhor dizendo, mas deseja vê-lo bem, deseja ver o seu bem. Será algum de nós capaz de guardar plenamente esses mandamentos do Senhor? Nós sabemos que não, meus irmãos. E uma das razões da lei, um dos propósitos da lei, é fazer-nos ver o nosso pecado, é fazer ver a nossa necessidade de Cristo. E quando nós expomos a segunda tábua da lei e a necessidade de obedecê-la, o que nós podemos dizer é: ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo amar ao próximo como o Senhor ordena. Ajuda-me. E é exatamente o que nós devemos fazer quando ouvimos, meus irmãos, uma exposição como essa dos mandamentos do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, ordena que eu ame os meus semelhantes, mas eu não consigo por mim mesmo. Eu não posso por mim mesmo. Eu não tenho essa capacidade. Tem misericórdia de mim e ajuda-me a amá-lo verdadeiramente. Todos nós devemos orar por nós mesmos e por todos os nossos irmãos, para que Deus nos ajude a amar aos nossos semelhantes. Para que Deus nos dê graça para demonstrar a graça dele, o amor dele, no obedecer à sua lei, evidenciando amor pelo próximo, como Deus ordena. Amém. Vamos, meus irmãos,